Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Cadastro Nacional de Mulheres Juristas. O cadastro é muito mais do que uma mera lista de mulheres que atuam na área. Faz parte de uma política nacional do Judiciário e tem o objetivo de incentivar a participação feminina nos cargos de chefia e assessoramento em bancas de concurso e também como expositoras em eventos institucionais. A resolução que instituiu o Cadastro Nacional de Mulheres Juristas, também chamado de repositório, foi aprovada nesta sessão ordinária do CNJ em agosto do ano passado. Hoje, além do Cadastro Nacional, vários tribunais pelo país já têm o seu próprio repositório, como o TJ de Sergipe ou o TRT da 15ª Região, com sede em Campinas. No dia da aprovação, a Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza Rocha de Assis Moura, explicou que a iniciativa não cria um privilégio, apenas dá visibilidade a mulheres que, muitas vezes, não têm o talento reconhecido por costumes e estruturas que ainda não evoluíram o suficiente. É trazer à tona a existência e a importância da mulher jurista, magistrado, advogado, ou o que seja, mas que as mulheres possam ser vistas. É essa que me parece a ideia. É até o título, né? Cite uma mulher. Veja que ela existe. A relatora da resolução, a ex-conselheira Ivana Farina, lembrou que não há mulheres entre os 15 autores mais citados em textos de juízes e juízas no Brasil e que o repositório faz parte de um conjunto de medidas e outras resoluções que promovem a igualdade de gênero. Cumprir a resolução 255 com a possibilidade de mais mulheres participarem de bancas examinadoras, como está na resolução 255, de comissões de concurso, depende sim de uma atividade prévia. Essa atividade prévia pode ser essa coletânea de obras e de autoras que são mulheres juristas. Para fazer parte dos repositórios, as mulheres juristas devem acessar a página do CNJ ou de cada tribunal e preencher formulários como este. A criação dos cadastros foi uma sugestão do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, um grupo de trabalho que assessora o CNJ. A ocupação dos espaços democráticos, ela vem consagrada na Constituição, já no artigo 5º, como um princípio que traz ali a igualdade entre homens e mulheres. E o Brasil é signatário de pactos internacionais, principalmente um da ONU, que também trata dessa simetria que deve ser perseguida na questão do gênero. Por isso, essa política é uma política extremamente importante. O CNJ está envidando todos os esforços para que, dentro de mais ou menos um mês, nós tenhamos no ar, então, na página do CNJ, o repositório desse cadastramento que já está sendo feito. Muitas mulheres já estão cadastrando suas obras, suas teses de doutorado, mestrado, as suas produções acadêmicas, mas nós ainda faremos um layout que já está quase finalizado, e deve entrar no ar até o final de agosto para dar visibilidade a esse universo feminino na produção científica. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Mônica Sapucaia Machado, coordenadora da graduação e do mestrado do IDP São Paulo. E também com Maria Rosinete Reis, juíza do Tribunal de Justiça do Acre e atualmente exerce o cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Estado. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Mônica. A senhora é uma doutora, coordena um curso de graduação e de pós-graduação. Apesar dessa qualificação toda, a senhora se sente suficientemente respeitada e compensada, recompensada profissionalmente? Na verdade, nós vemos um fenômeno no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, muito triste, porém, vamos dizer assim, academicamente interessante, de quanto mais qualificado se é, maior é a diferença salarial, a diferença de rendimentos entre os homens e as mulheres. Então, eu, por exemplo, que tenho doutorado, né, que cheguei, vamos dizer assim, né, no topo acadêmico da minha profissão,
recebo, em média, 62% a menos do que os homens com a mesma qualificação. Quando essa qualificação vai diminuindo, a diferença ela também diminui. Então, o que me parece é que, apesar da gente já ter conquistado muitos espaços, nós ainda estamos numa situação de menos relação de acesso a poder, menos relação de acesso a dinheiro, e a compensação, obviamente, é sempre menor. E, doutora Maria Rosinete, a senhora é juíza de um Tribunal de Justiça, o TJ do Acre. Para chegar a essa posição, a senhora foi aprovada num concurso de grande dificuldade. Certamente deixou para trás muitos homens. Apesar disso, apesar de ter conquistado o que conquistou, eu passo a mesma pergunta que fiz para a doutora Mônica. A senhora se sente recompensada e respeitada o suficiente? Dentro do judiciário, do Poder Judiciário que você falou, nós fazemos o processo seletivo, né? E ainda tem uma grande diferença nesse quantitativo, por óbvio que, por conta da sobrecarga que as mulheres normalmente assumem, né, a dificuldade de passar nessa seleção de concurso, comparando aos homens, é bem maior. Então, por isso, a distinção, a diferença do quantitativo de homens em relação a mulheres. E dentro da nossa estrutura organizacional, ainda prevalece, né, dentro dos maiores cargos, homens, justamente por conta dessa situação de que a maioria ainda é do sexo masculino. Aos poucos, a gente está conseguindo preencher esse espaço, né, mas ainda está muito distante daquilo que a gente almeja. Aqui no estado do Acre, no nosso Tribunal de Justiça, nós temos uma situação melhorada, digamos assim, em relação a demais tribunais do país. Cerca de 46% dos magistrados são do sexo feminino, né? No caso, desembargadores, nós temos 11 desembargadores e desse total 4 desembargadores. Mas nós temos, nos tribunais afora, no tribunal, apenas uma desembargadora, né? Então, assim, a gente precisa ainda melhorar muito esse nível de igualdade de gênero em relação à ocupação desses cargos dentro do judiciário. Doutora Mônica, esses problemas todos apontados por vocês existem, todos reconhecem, inclusive o próprio CNJ, não é à toa que ele criou a política nacional que tenta promover a igualdade de gênero no meio jurídico, especificamente. Eu lhe pergunto, a senhora sente alguma diferença já nesse processo, nesse trabalho do CNJ? Que avaliação a senhora faz dessa política? Bom, eu faço uma avaliação super positiva, principalmente porque o CNJ faz com que esse assunto vá para a pauta, vá para a mesa de debate. Tem uma coisa interessante que a gente precisa observar, é que o direito ele não vai se feminilizar, ele já se feminilizou. Hoje em dia, as mulheres são 70% das formandos em direito no Brasil. Elas são 64% dos advogadas até 25 anos, 57% até 40 anos. Então, os novos juristas, o debate do direito atual brasileiro, ele é feminino. Não é algo como se as mulheres estivessem entrando nesse processo, galgando espaço. Não, as mulheres já estão aí, e já estão aí há bastante tempo. Elas já poderiam ter conseguido, né, uma relação mais equânime em relação aos homens, que a juíza agora aqui coloca muito bem. Na verdade, não é só a entrada, né? A entrada, por exemplo, nesses espaços, as mulheres têm, né, galgado com muito esforço, com a tripla jornada de trabalho, e têm conseguido. O problema também é depois que entra, como cresce. Então, quando o CNJ, quando a justiça como um todo, quando a academia coloca esse assunto, é um grande ganho. Então, eu acho que essa política de mostrar e de incentivar que as mulheres, né, coloquem a sua produção acadêmica, a sua produção técnica à disposição do judiciário, e mais do que isso, o judiciário promove, né, essa leitura, essa compreensão de como as mulheres estão produzindo, e mais do que isso, estão colaborando com o pensamento do direito no Brasil. Isso é muito essencial, isso é necessário para a mudança.
Claro que precisa de mais coisa, só isso não é suficiente, mas eu acho que é um grande pontapé inicial para a gente colocar este debate no centro das mudanças necessárias para garantir mais equidade no Brasil. Acho que é isso. Doutora Maria Rosinete, vamos listar então as dificuldades. A senhora falou na questão da dificuldade para a entrada, a tripla jornada, a questão salarial, a questão de acesso aos cargos de chefia. O que mais a senhora diria de problemas que as mulheres enfrentam, pensando bem no Poder Judiciário mesmo? Na sociedade como um todo, a gente vê muito caso, muita denúncia de assédio, ou moral, ou sexual. Isso existe também no Judiciário? Com certeza. Dentro do Judiciário, né, existe também esses problemas. O importante é que, por exemplo, se criem realmente políticas voltadas para essas causas, para que não se permita que ela se dê continuidade, que ela prolifere dentro de uma instituição. Porque se isso acontece dentro de uma instituição, que a principal base ali é justamente combater esse tipo de conduta, então aí estaria sendo ameaçado, inclusive, nosso próprio Estado Democrático de Direito, né? Então, existe, mas os mecanismos também de controle, de fiscalização, de responsabilização, eles precisam ser e devem ser utilizados, né? Então, esse espaço que está sendo criado, advindo do CNJ, da academia, eu também sou professora, né? Sou professora numa das instituições aqui de Direito, eu sou mestrada e também já estou fazendo doutorado. Então, o incentivo que nós, enquanto mulheres, passamos umas para as outras é o que vai transformar, digamos assim, não sei se a gente pode falar de transformação, mas é realmente empoderar uma outra nesse processo de promover essa identificação feminina nesses espaços, no espaço acadêmico, no espaço, aqui no caso, do Tribunal de Justiça e demais instituições onde a representatividade feminina, como bem a doutora Mônica falou, ela é uma realidade, ela só precisa ser o quê? Realmente dado o seu devido lugar, o seu devido espaço ali para fim de reconhecimento. E, doutora Mônica, em que medida o cadastro nacional criado pelo CNJ, o cadastro das mulheres juristas, pode ajudar a modificar essa situação que a gente conhece? Quando você tem, né, um arsenal à disposição, né, para se consultar, e para se ler, e para se entender e observar o que as mulheres estão produzindo, academicamente e tecnicamente, isso possibilita que juízes e juízas, promotores, promotoras, defensoria pública, né, e, obviamente, as cortes superiores possam ter acesso de forma simples e fácil a esse material e também se inspirar e também utilizar. É claro que, se não tiver incentivo, isso pode ser natimorto, né? Isso pode ficar guardado lá na caixinha e ninguém nunca utilizar. Então, na verdade, isso é a etapa número 1. O primeiro processo é você ter um espaço onde você vai acumular, onde você vai catalogar e organizar essa produção, essas publicações, essa produção, essa linha de pensamento, de pesquisa, e aí oferecer. E aí, nesse processo, construir uma cultura de se ler o que as mulheres estão produzindo. Porque as mulheres estão produzindo não é de hoje. Tem muita produção boa, muita produção importante e necessária que não está sendo lida. Tem muita resposta que as mulheres já deram e que ainda se entende como, né, lacunas. Não, as lacunas já foram preenchidas, a gente que não sabe. Então, acho que por isso é tão importante um processo como esse. O repositório, ele oferece isso à comunidade jurídica. E agora, o nosso segundo trabalho é fazer com que a comunidade jurídica, né, absorva, né, utilize e transforme essa iniciativa em realidade. Doutora Maria Rosinete, quantitativamente, a produção intelectual que as mulheres no ramo jurídico têm, a senhora diria que está na mesma proporção da quantidade de mulheres que atuam na área? A doutora Mônica falou há pouco, mais da metade das advogadas, mais da metade dos aprovados em concurso para juízes. A produção intelectual das mulheres, numericamente, já é equivalente a essa participação? O que eu posso lhe afirmar é que existe muita
produção e, infelizmente, essa produção ela não é utilizada, né? Em 2021, foi feita uma pesquisa pela AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, sobre as referências bibliográficas. E aí não há mulheres entre os 15 autores mais citados em textos de juízes e juízas do Brasil. Então, existe a produção por parte das mulheres, mas não é dada a devida utilização. Só uma coisa interessante que a gente precisa entender é que as mulheres estão produzindo em todas as áreas do direito, né? Por exemplo, eu especificamente produzo em relação ao direito das mulheres, essa é a minha área de pesquisa, mas não é uma lógica de que as mulheres estão produzindo no direito privado, no direito público, no direito internacional, no direito tributário, tem muita produção feminina, no direito penal tem muita produção feminina. Então, essa ideia de que não é para ler as mulheres, para discutir os direitos das mulheres, ou a realidade das mulheres, é uma decisão sobre violência doméstica. Não, é para ler as mulheres em toda e qualquer área. As mulheres estão produzindo muito em toda e qualquer área. Então, o que acontece? A nossa lógica, a nossa estrutura, inclusive institucional, é que o neutro é o homem. Ler o homem é uma coisa óbvia, é o neutro, é o que sempre se leu. Ler a mulher é que é o diferente. E é isso que a gente tem que mudar. Na verdade, tem que se ler todo mundo que está produzindo coisa boa, seja homem ou mulher. E, para isso, a gente precisa colocar luz naquilo que não está sendo lido, em todas as áreas, né? Em todos os ramos do direito, em todas as partes, no processo. Tem muita gente, muita mulher muito boa produzindo coisas interessantíssimas sobre o processo e a gente não consegue ter acesso. Muitas vezes, os magistrados precisam, né, de uma base teórica, uma base acadêmica para poder justificar uma decisão, não conseguem encontrar na bibliografia que lê, porque é uma bibliografia só masculina. Ela é uma bibliografia restrita. Na verdade, está se lendo apenas metade, ou talvez menos da metade, do que o direito tem produzido. Essa que é a questão. A gente está deixando de ler, deixando de entender, de pesquisar coisas que estão sendo produzidas cientificamente com muita qualidade, né? Por quê? Porque a gente só lê os mesmos, ou a gente só lê, né, os mesmos ou aqueles derivados dos mesmos, e a gente não chega na nova produção, e dentro dessa nova produção a gente tem muita mulher produzindo muita coisa boa. Doutora Rosinete, a questão do cadastro, vocês duas reconhecem que tem a sua importância, mas que outras medidas a senhora acha que seriam oportunas para o CNJ adotar que conduzisse a um resultado final mais positivo para a igualdade de gênero no judiciário? O CNJ, ele tem criado, para além da questão do repositório, que para mim é muito importante, outras possibilidades de equalização da participação da mulher dentro dos cargos de alto escalão, né? Então, isso é muito importante. Quando ele coloca algum tipo de paridade, dessa necessidade da representatividade feminina nesses cargos de alto escalão, é daí que nós vamos sentir a maior mudança nesse processo de reconhecimento e estabelecimento de igualdade de gênero nas instituições. Outras medidas ele estabelece, inclusive foi feita uma resolução estabelecendo um protocolo de julgamento com a perspectiva de gênero, né? Então, são medidas que estão sendo adotadas todas voltadas para esse enfoque da igualdade de gênero. Porque se já houvesse, né, doutora Mônica, a gente não estaria precisando de um protocolo. Mas vejam, é um protocolo, consta, é um dos dispositivos que consta da Agenda 30, né, como um objetivo a ser alcançado, a igualdade de gênero. Então, quer dizer, é um trabalho que todos nós, sociedade como um todo, precisa estar voltada e empenhada nessa participação, nessa efetiva busca por essa igualdade. Doutora Mônica, eu lhe faço a mesma pergunta. O que as mulheres podem e devem esperar, as mulheres juristas em particular, do CNJ no sentido da igualdade de gênero? Há mais do que já foi feito, claro. Olha, agora, hoje, eu gostaria que o CNJ determinasse ou incentivasse que os tribunais garantissem
paridade na promoção dos juízes a desembargadores e também nos tribunais superiores. Obviamente que as políticas de cota, elas são políticas temporais, né? Elas não são políticas para durar para sempre, mas neste momento seria muito importante que a gente colocasse as mulheres que já estão muito preparadas no poder. Então, que as listas sextuplas, triplas, sempre tivessem esta paridade, né? Nem que seja 3 e 3, numa 2 e 1, na outra, né, a gente troca. Quer dizer, que isso fosse uma regra e fosse transformando numa cultura. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Mônica Sapucaia Machado, coordenadora da graduação e do mestrado do IDP São Paulo, e de Maria Rosinete Reis, juíza do Tribunal de Justiça do Acre. Atualmente, ela exerce o cargo de presidente da Associação dos Magistrados do Estado. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, editou uma recomendação para regular o tratamento de povos indígenas em processos cíveis e criminais. A norma determina o cumprimento de regras do CNJ, especialmente quanto à nomeação de intérpretes e realização de perícias antropológicas. O espírito dessas normas é reforçar o respeito às diferenças culturais e a garantia dos direitos dos povos indígenas. A citação de réus em juizados especiais é mais efetiva quando feita eletronicamente. A conclusão é de um levantamento produzido com dados do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. A conclusão é que 35% das citações por meios tradicionais foram positivas na primeira tentativa. Esse percentual chegou a quase 50% quando as citações foram feitas por meios eletrônicos. Esses meios incluem e-mail, plataformas de mensagens eletrônicas como WhatsApp, Telegram, redes sociais e telefone. A produtividade no Tribunal de Justiça do Ceará cresceu. O número de processos julgados de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período de 2020, aumentou 22%. Foram mais de 220 mil processos em apenas 5 meses. Os juizados especiais se destacaram. A quantidade de processos julgados nesses juizados subiu 42%. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Segundo o nosso Código Penal, estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Isso acontece pois há um entendimento de que essas pessoas estão em formação e não têm capacidade de consentir em assuntos sexuais e, por isso, estão em situação de vulnerabilidade. A legislação também considera estupro de vulnerável quando o ato ocorre em uma pessoa que não está em condições de oferecer resistência ou não tenha condições de consentir, como pessoas enfermas, com doença mental, embriagadas ou que fizeram uso de entorpecentes que afetam a consciência. Saiba mais sobre esse crime nas redes sociais do CNJ. Outro tema que foi destaque nas redes do CNJ na última semana foi o trabalho análogo ao de escravidão. Você sabe o que é isso? De acordo com o artigo 149 do Código Penal, o trabalho análogo ao de escravo se caracteriza pelas condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, servidão por dívida, trabalhos forçados, restrição de liberdade e não ter acesso à sua documentação, entre outros. Acesse a publicação do CNJ sobre o tema para entender melhor. Por fim, é importante deixar claro que mulheres gestantes têm direito a um acompanhante na hora do parto. Esse direito traz a sensação de segurança e bem-estar emocional e físico à gestante e é garantido pela Lei 11.108 de 2005. Este acompanhante não pode ser impedido pelo hospital, seja público ou privado. Além disso, ele será indicado pela gestante, podendo ser o pai do bebê, parceiro atual, a mãe, uma amiga ou outra pessoa de sua escolha. Além disso, os hospitais de todo o país devem manter em local visível de suas dependências avisos informativos sobre essa lei. Mais informações lá nas redes do Conselho. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela.
No quadro de hoje, a juíza Cirlei Martins da Costa, do Tribunal de Justiça de Goiás, fala não de um caso específico, mas de vários que, no conjunto, dão a exata noção da questão de gênero em varas de família. Eu sou juíza há mais de 25 anos e boa parte da minha carreira foi dedicada à área de família. Eu sou titular já há mais de 10 anos da Vara de Família de Goiânia. E o que eu sempre observei na prática é que, embora nós tenhamos toda essa discussão que foi colocada em pauta já há algum tempo sobre a guarda compartilhada, a questão que permeia mesmo toda a discussão acerca da guarda é o cuidado com as crianças e como ele vai ser exercido por pai e por mãe. Nessa dinâmica familiar, o que se observa quase sempre é que a questão de gênero é que permeia isso. Talvez por um estereótipo, nós acreditamos, enquanto sociedade, que a mulher é muito mais capaz do exercício do cuidado. E isso, obviamente, traz uma carga muito mais pesada para a mulher, porque ela precisa conseguir conciliar essas atividades que nós podemos dizer que são intra-lar, com toda a atividade que ela tem fora do âmbito doméstico. Enquanto para o homem, como nós acreditamos enquanto sociedade, que ele é menos capaz do exercício de cuidado, ele fica muito mais liberado para ter uma vida para além do lar. Então, assim, a observação de como essa questão de gênero permeia as questões do direito de família coisa que eu verifico quase que constantemente, foi que me motivou a fazer o estudo acadêmico para investigar, com base em outros estudos acadêmicos, como que isso se dá e qual que é a explicação científica, se é que existe, para essa situação que nós verificamos na prática. Cria-se estereótipos, né? E nós todos reforçamos esses estereótipos. E no caso específico da mulher em relação à família, até um pouco contraditório, porque se por um lado criou-se o estereótipo de que a mulher é muito mais capaz para o trabalho com cuidado, né, o trabalho intrafamiliar e doméstico, por outro lado, há uma verdadeira desconfiança da moral feminina, né? Então, assim, isso faz com que a mulher tenha muito medo de falhar nessa sua condição de mãe, de não ser eficiente o suficiente, tal qual a sociedade espera dela. Então, com isso, assim, as mulheres costumam se empenhar muito mais nesse exercício do que os homens, porque ele é liberado dessa função, né? A partir da ideia de que ele realmente não tem muito jeito para a coisa. E alguns dados assim, estatísticos demonstram a veracidade dessas proposições científicas. Uma delas é o não reconhecimento da paternidade. O programa Pai Presente do CNJ revela há muitos anos toda essa dificuldade que existe com o próprio reconhecimento da paternidade. Olha o número de crianças não registradas em nome do pai e o número de pedidos de pensão alimentícia, né? E depois o não exercício do cuidado. Então, assim, os números hoje muito reforçados por levantamento do CNJ são a comprovação de que esses postulados científicos, né, desse reforço do estereótipo e também dessa desconfiança que a Rita Segato chama de desconfiança moral, que ela atribui muito aos mitos, né, como é o caso aqui no Ocidente do mito de Adão e Eva, de que a gente acredita que a mulher desliza, erra, falha e a partir daí advém todo o mal da humanidade. Então, assim, é basicamente essa a ideia, e eu me inspirei realmente na vivência de casos na vara de família, né, que traz isso à tona em cada processo. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.